desde já, pela porta da palavra que me foi aberta, que o Espírito do Senhor assim preparou para que eu estivesse aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Leandro, a qual passo a conhecer no dia de hoje, bem como que Deus abençoe a família do pastor e em toda a amada igreja que está aqui junto com o servo do Senhor, batalhando a fé cristã, na fé cristã para a glória de Deus. Agradeço ao irmão Jason também, que fez a ponte com o pastor, no sentido de me convidar, de me agendar para que eu estivesse aqui também. Meus irmãos, sem perca de tempo, livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Somente estes versículos podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, nesta noite nós vimos aqui uma palavra muito importante, uma palavra inspirada sobretudo pelo Espírito Santo, a qual o Espírito de Deus moveu o apóstolo Paulo a escrever esta última carta, por nome de 2 Timóteo, capítulo de número 4, a qual nós lemos, porque é sabido que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, das quais 4 delas são chamadas epístolas pastorais, e essa é uma das 4 cartas pastorais. As outras são 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Embora na ordem da Bíblia a última foi colocada como Tito, mas de acordo com os estudos da palavra do Senhor, a última carta pela ordem cronológica da Bíblia Sagrada foi Timóteo. Então Paulo está escrevendo essa aqui, a última carta dele, e dali a algum tempo haveria de partir para o Senhor. Por quê? Paulo está escrevendo esta carta em um período provavelmente do ano 64 da era cristã do primeiro século, e Paulo está aprisionado em Roma. E diz-nos a Bíblia Sagrada que ele está então, desde o capítulo 3, versículo de número 10 de 2 Timóteo, fazendo uma série de recomendações ao apóstolo, ao seu servo ali na época, o seu filho na fé, na época Timóteo, e ele está fazendo uma série de recomendações para ele, mostrando sobretudo que toda a escritura era divinamente inspirada, isto é, soprada por Deus, divinamente inspirada pelo Senhor e poderosa, apta para fazer repreensão, correção, ensino e instruir, sobretudo em toda a justiça. E ele então vai dizer: por que isso? Para que o homem de Deus fosse apto, ou seja, preparado para toda boa obra, para que pudesse servir bem a Deus e a amada igreja. Então Paulo está dando as suas últimas instruções e falando com ele, e ele então vai chegar aqui, alertar em dado momento do capítulo 4, no início, alertar acerca dos falsos ensinadores, dos falsos mestres que apareceriam.
saíam, e ele manda tomar cuidado, estar atento, e aí então ele vai chegar no versículo 6 e vai usar uma figura de linguagem do Antigo Testamento para se referir a si mesmo, porque ele estava dizendo assim: porque já estou sendo oferecido ou derramado como uma oferta de bebida. Outra tradução ainda vai destacar, num outro sentido, um sacrifício, que ele já estava sendo oferta de libação. Em outra tradução vai dizer oferta de libação, ou seja, isso era uma figura de uma oferta que havia no Antigo Testamento. Porém, Paulo traz e aplica para ele, para dizer que o tempo da partida dele estava chegando, e que como uma oferta a Deus, assim seria, não propriamente mais aqueles cereais, mas a vida dele mesmo seria uma oferta, porque como bem sabemos, dali por volta de um ano, alguns dizem uma semana, outros dizem cerca de um ano, ele haveria de ser morto a mando do imperador Nero, que na época era um louco imperador, que tocaria depois fogo em Roma e acusaria os cristãos. Então este Nero, este imperador, é por este homem que em dado momento no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo manda orar, é por Nero, e agora Nero que depois mais adiante mandaria o decapitar. Por que não mandou Paulo ser crucificado? Porque Paulo, como cidadão romano, não poderia ser crucificado, então ele tinha que ser decapitado, e então mandaria ele ser decapitado. Mas antes dele ser decapitado, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, ou terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ele tinha ido, ele estava mostrando que tinha ido até o fim da caminhada cristã. Talvez você esteja perguntando: mas o que Deus quer falar comigo nesta noite? Conosco, ora, o Senhor está falando conosco a mesma coisa, de que eu e você precisamos continuar combatendo o bom combate até o fim da jornada cristã, porque nos dias em que estamos vivendo dias difíceis, dias de grande tribulação, sobretudo na nação do Brasil, mas o Senhor quer continuar e vai continuar sustentando a sua igreja, porque quem é o sustentador da igreja não é o poder político, mas o Senhor da igreja, chamado e que sempre será o Senhor Jesus Cristo. A Ele sim precisamos prosseguir em servir a Ele, em estar na presença dEle, para chegarmos à mansão celestial e poder falar como falou o apóstolo Paulo. Mas só fala como o apóstolo Paulo quem vai até o fim. Você está disposto a ir até o fim? Eu estou disposto a ir até o fim. Nós, obreiros, estamos dispostos a ir até o fim da nossa caminhada cristã, ou estamos retrocedendo? Era o que Paulo estava dizendo. Timóteo era um jovem, na época, tinha por volta, de acordo com os estudos da palavra de Deus, por volta de 40 anos, ainda era considerado jovem, de acordo com os estudos, mas um servo de Deus dedicado, tão dedicado, que de acordo com os estudos da palavra de Deus, quando Paulo deixou de ser pastor na cidade de Éfeso, naquela grande cidade, quem assumiu a igreja, e de acordo depois com a tradição cristã, ele teria se tornado bispo de Éfeso. Tamanha foi a dedicação de Timóteo, porque ele acatou as exortações, as instruções do apóstolo Paulo, isso mostrando que ele foi bem sucedido
dizendo: Timóteo, ele estava instruindo aquele que estaria instruindo depois a igreja, e ele está dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate. Ou seja, ele sabia que o tempo da partida dele estava próximo, e por isso ele chega a essas conclusões, que tinha combatido o bom combate. E é interessante que Paulo, quando diz combati o bom combate, ele não diz um mau combate, mas ele usa um adjetivo, aqui uma qualidade, chamando o combate de bom. Já observou isso no texto bíblico? Ele não diz combate, ele diz bom combate. Ou seja, ele enfatiza que o combate que ele estava a combater não era ruim, pelo contrário, era um bom combate. Por que isso? Ele fala assim, por conta da visão espiritual que ele tinha. Primeiro, ele entendia que a vida cristã não era um parque de diversão, como diria A.W. Tozer, um grande escritor cristão. Ele entendia que a vida cristã de fato era uma guerra, era uma peleja, era um combate nessas palavras. Porém, ele entendia que não era ruim, mas bom. Por quê? Porque fazia com que ele se aproximasse de Deus. Ele não era uma pessoa que voltaria para trás, mas pelo contrário, ele se aproximaria de Deus. Saiba que o combate que eu e você enfrentamos da vida cristã não é para nossa destruição, mas senão para o nosso bem, porque nos leva a aproximar-se de Deus à medida que nós entramos por aquilo que o Senhor requer de nós. É o que nos mostra o texto bíblico. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele estava dizendo bom combate, coisa boa. Ou seja, ele entendia aqui a questão espiritual. E nós vivemos hoje em um mundo espiritualmente atribulado, de grande tribulação. Volta a se dizer, principalmente hoje no Brasil. E nós vemos aqui pela palavra de Deus como vencer isso, como a igreja pode vencer isso, contextualizando em nossos dias, é através de combater como Paulo combateu, desejarmos combater como Paulo combateu, porque assim vamos ser vitoriosos. Paulo não está aqui falando de forma derrotada, pelo contrário, lembrando que é uma carta pastoral, ele está dando uma palavra pastoral. Olha só, e mais adiante haveria de ser morto, decapitado, mas ele está tendo uma palavra. Portanto, nesta noite o Espírito de Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu conforto, para o teu deleite espiritual, para o teu fortalecimento cristão, para os dias em que estamos vivendo, que às vezes nos faz pensar como vai ser os dias que está por vir, como vai ser o ano que está por vir. Ora, não importa, importa verdadeiramente é nós estarmos firmes com Jesus. Essa deve ser a nossa maior preocupação, permanecer, não cair da graça, mas permanecer na graça, firmado em Jesus, combatendo o bom combate, como um soldado de Cristo, como um guerreiro do Senhor. Isso sim é o que Paulo estava falando, e assim incentivando eles, motivando eles na fé, na firmeza no Evangelho. É o que mostra aqui, combati o bom combate. E quem combate é o que? É um guerreiro. Quem luta em uma guerra é um guerreiro, é um soldado. E a Bíblia vai dizer que nós somos o que? Em outra carta pastoral do apóstolo Paulo, em uma das 4 outras cartas dele, ele vai dizer que somos soldados de Cristo. Soldados de Cristo. E nós estamos militando nesse combate.
E como um bom soldado de Cristo requer o quê? Uma postura, requer o quê? Uma disciplina. É o que a palavra de Deus nos pede, ou seja, uma constância. Então, ou seja, uma perseverança na fé. Quantos têm desistido da fé, ou mesmo pensado em desistir da fé? Mas o conselho da palavra de Deus não é para que eu e você retroceda, volte atrás, desista da fé, achando que vai melhorar. Pode até aparentemente melhorar por um momento, mas o final não vai ser agradável, como o apóstolo Paulo vai ter um final agradável, porque ele ainda não alcançou a recompensa, porque está esperando a igreja também alcançar junto, porque de acordo só vai alcançar quando Cristo vier buscar a igreja. Mas para que ele venha buscar a igreja, é necessário que eu e você atente para a palavra do Senhor na questão de combater o bom combate bem, para que possamos ser achados dignos de receber a nossa recompensa, a nossa herança eternal, a vida eterna que está reservada só para aqueles que vai até o fim. Quem não vai até o fim não vai alcançar, mas quem vai até o fim vai alcançar. Você quer alcançar? Eu quero alcançar, nós queremos alcançar, iremos então até o fim, custe o que custar, mas nós nunca podemos desistir, é da nossa vida espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque a vida espiritual é a área da vida mais importante do que todas, até mesmo mais do que a ministerial, porque tudo isso vai passar. O que não passa é a vida espiritual. É bem verdade que as outras áreas têm a sua importância, têm a sua relevância, porém elas passam no findar da vida, mas a vida espiritual, ela salta para a vida eterna, e é essa área que nós devemos ter maior preocupação enquanto nós estamos aqui, porque o inimigo está atento para tentar derrubar a gente, é justamente na área espiritual, não é em outra área em si. Por isso Paulo está dizendo, o bom combate, o bom combate. Nós estamos em uma guerra espiritual e não em um parque de diversão. Aleluia. Como diria A.W. Tozer, um grande escritor de décadas passadas já, ele dizia isso, porque o cristão ele precisa entender, porque às vezes ele vive a vida cristã como se estivesse em um parque de diversão, ou seja, de brincadeira, de diversão, ou seja, e tudo aquilo que é diversão não é coisa séria, sendo que quando se trata de uma guerra, aí já o negócio é outro nível, porque é coisa séria, é o que vai nos mostrar. Então ele fez essa ilustração, e Paulo está mostrando mesmo o bom combate. Tanto é verdade, meus irmãos, que lá em Efésios capítulo 6 versículo 10, ele manda a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Ele vai dizer no capítulo 6 versículo 10 ao 18, no 10 ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, fortalecer pela palavra, como nesta noite, e no poder do Espírito Santo, para que pudesse então buscar as armaduras de Deus, que são 6 partes, dentre elas o capacete da salvação, o escudo, como foi lido até mesmo hoje em uma saudação, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e também vai nos dizer que é a palavra de Deus, e vai nos dizer também o escudo da fé. Aleluia, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, cingido os lombos com a verdade. Então, ou seja, ele diz, havendo feito tudo isso, ficai firme. Ou seja, por quê? Porque a vida cristã requer revestimento. Aleluia, e esse revestimento vem por meio da palavra, vem das armaduras que o Senhor disponibiliza na palavra. Mas quando eu e você busca, aí nos tornamos aptos para combater o bom combate e
tingido contra os dardos inflamados do maligno. Ou por que é que você acha, nós achamos, irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, por que é que muitos acabam sendo atingidos? Porque foi atingido, porque faltou-lhe a armadura, faltou-lhe no mínimo o escudo da fé. E o inimigo, como disse certa feita o meu professor na época de teologia, pastor Pereira, ele dizia que os dardos do maligno, ele quando atinge o ser humano, ele subjuga o espírito, humilha a carne e fere o corpo. Subjuga o espírito, fere a alma e humilha a carne. Por isso que às vezes a pessoa fica tão derrubada por causa dos dardos do maligno ou os dardos do mundo. Então, meus irmãos, sabendo disso, qual deve ser a minha postura? Combater este bom combate na disciplina da palavra de Deus, quando diz: revesta-se da armadura, para que você possa ser vitorioso, vitoriosa. Eu e você precisamos ser vitorioso, meus irmãos. Nós precisamos continuar na presença de Deus, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que vamos continuar servindo ao Senhor, porque o inimigo ele está aí, pronto para tentar nos laçar. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, nos ilumina nesta noite, nos dá entendimento, nos esclarece, aleluia, para que eu e você não venhamos a ser enganados pelo adversário, mas que as artimanhas dele caiam por terra. Mas nós precisamos entender: eu estou em um bom combate, e o bom combate é no sentido espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue, não é no sentido físico, mas sim no sentido espiritual, como vai destacar a palavra de Deus. Por isso a importância de nós entendermos isso. É uma guerra espiritual. Então, para enfrentar uma guerra espiritual, como vai dizer Paulo nas cartas aos Coríntios, nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, para destruir os sofismas do inimigo. Aleluia. Então, ou seja, só com armas espirituais. E qual que deve ser as armas do crente? Aquela que a palavra de Deus nos aponta nesta noite, em Efésios 6, para que, como capacitação, para eu enfrentar o que Paulo está dizendo aqui, o bom combate e chegar ao fim. Por que é que Paulo chegou até o fim? Porque ele soube se revestir, ele soube buscar dentro da palavra de Deus, da orientação divina, a direção, o revestimento, e ele chegou até aqui. A capacidade que ele teve pelo Espírito Santo e os dons da graça, então ele chegou até o fim e pôde dizer isso. Irmãos, nós precisamos, porque a vida cristã, ela tem início no momento do novo nascimento, quando o Espírito Santo, por meio da semente eterna, da palavra de Deus, opera no coração do pecador a mudança, o novo nascimento, aonde traz aquele que estava morto no pecado agora para a vida. Ele é vivificado, e a vida cristã começa ali e vai até onde? Até o último dia da nossa vida, se até lá Jesus não vier conosco em vida. Contudo, a vida cristã até lá vai ser sempre uma batalha. Pode ver que o apóstolo Paulo está falando aqui no momento finais da sua vida, nos momentos que antecedia a sua morte, ainda que levasse mais um ano, mas eram momentos finais, porque foi o último registro do apóstolo Paulo, escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Então, ou seja, a vida cristã, o combate vai desde o momento que você abraça a fé, e mais precisamente que o Espírito de Deus opera essa mudança, essa regeneração, esse novo nascimento, essa vivificação espiritual, que em outra carta do apóstolo Paulo, assim ele vai expressar vários nomes, mas a ideia central é o novo nascimento, a regeneração. Então, quando você vê isso ocorrer, isso vai até o fim
da vida cristã, durante toda a nossa caminhada cristã, esse combate vai existir. Então, desde o novo nascimento até o fim da nossa caminhada cristã, mas importa que cheguemos no final, aleluia, e estejamos certos de que combatemos o bom combate. Paulo tinha essa certeza, Paulo tinha essa convicção. Será que eu hoje tenho essa convicção? Nós temos essa convicção de que estamos de fato combatendo o bom combate ou não? Irmãos, nós precisamos entender isso, porque essa é a palavra de Deus, a espiritualidade que destaca aqui. O texto é uma luta espiritual, e eu e você sabemos o que é uma luta espiritual. Cada um enfrenta em linhas gerais de uma forma, mas atravessa uma luta espiritual. Mas o que mais importa é que eu e você permaneçamos firmes. Paulo mostrava firmeza espiritual. Portanto, nesta noite, a palavra de Deus vem para te ajudar a fazer com que você tenha também condições espirituais para se manter firme e ir avante na vida cristã. Não desistir, mas saber que o Senhor é contigo por causa da sua palavra. Não está sozinho, você tem uma ajuda espiritual. E como foi cantado nesta noite acerca da pessoa divina do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o ajudador, ele é o consolador, é aquele que foi chamado para estar ao lado de outrem no momento difícil. Se tu estás passando em específico um momento difícil na sua vida, eis o Espírito Santo nesta noite para te ajudar, para te socorrer, para te orientar, para te guiar, para te consolar. Oh, aleluia! É o que nos mostra o texto bíblico, é o que nos mostra. Por isso que ele vai dizer: combati o bom combate. E ele vai dizer assim, na sequência: terminei a corrida. Repara que é uma reflexão que ele parece aquele fazendo. Terminei a corrida. Ou outra tradução, a corrigida, a NVI diz: terminei a corrida. A corrigida, ao meio da revista corrigida, vai dizer: acabei a carreira. Ou seja, mas veja que ele não deixou nada para trás. Hoje nós poderíamos dizer isso? Talvez não, meus irmãos, porque ainda temos muita coisa para fazer para o Senhor, se tratando das coisas de Deus aqui, na vida cristã, na vida espiritual, porque nós precisamos estar mais forte nesses últimos dias, em nossa vida espiritual, neste final de ano. Precisamos estar mais firme, terminar o ano firmado, mais ainda na presença do Senhor. E é por isso que o Senhor nos dá a sua palavra, e Ele vai dizer assim, então, que Ele terminou a corrida. E é interessante, corrida, quem gosta de correr, eu particularmente gosto de correr aí no parque, correr ali, tipo uns 9 km, 10 km, ou seja, o que acontece? Você vê que enquanto não dá os 9 km, 10 km, você não para de correr. Por quê? Porque é uma meta que você tem para correr. Então, se você correr menos, você faltou. Já aconteceu de correr um pouco menos e você ficar decepcionado porque não correu os 9, não bateu a casa dos 9 aos 10. Ou seja, é um exemplo. E Paulo está tomando emprestado aqui justamente daquilo que acontecia no tempo dos gregos, porque lembrando que o contexto do Novo Testamento da Bíblia é um contexto grego, um período grego, tanto que a nossa Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, o grego koiné, o grego comum. Ou seja, Paulo toma emprestada a figura do corredor para aplicar no sentido espiritual, que assim também nós estamos em uma corrida, e na qual nós temos que manter o ritmo, porque
porque também se você correr muito rápido, você tende a cansar mais rápido e aí até parar e não chegar no final da corrida. Mas também não pode ser muito devagar, então você tem que ter um ritmo. E Paulo estava mostrando que o cristão ele precisava manter o ritmo na corrida espiritual, que ele ilustra no sentido espiritual para falar de uma corrida espiritual, aonde a linha de chegada não é na terra, mas sim no céu. Então até chegar no céu eu preciso continuar correndo essa corrida espiritual e acabar, chegar até o final dela. E correr não é brincadeira, mas temos que chegar até o final da nossa corrida. Paulo estava dizendo: eu terminei a corrida, ou acabei a carreira. Olha só, e nós temos essa carreira cristã, aleluia, ou corrida, como vai mostrar o apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer: guardei a fé. Interessante isso, guardei a fé. Isso quer dizer que ele não perdeu a fé. E se ele não perdeu a fé, isso quer dizer que ele não se apostatou. O que é apostatar? A Bíblia alerta, meus irmãos, para os últimos dias, em que muitos apostatariam da fé. A palavra apostatar vem do grego, que significa afastar-se ou negar a fé. Quantos têm se afastado da fé, negado a fé? E o Senhor está aconselhando a que eu e você não venha negar a fé, não venha apostatar da fé, não venha negar o que já pregou, o que já ensinou, negar a fé, negar que Jesus Cristo é o Senhor, negar que Jesus Cristo é o Salvador. Nós nunca podemos perder a fé, meus irmãos, porque muitos já morreu negando a fé, negando o que pregava. Até mesmo obreiros morreram nessa situação, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos alerta para que eu e você não neguemos a fé, mas pedimos a Deus para que Deus nos guarde e ajude-nos a guardar por outro lado a nossa fé, que venhamos a permanecer, passa 1, 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos, mas mantendo a mesma fé, viva em Jesus Cristo e crendo que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus não mente, ela é inerrante e ela é suprema, é infalível, não contém erro, mas é de fato a palavra de Deus inspirada, revelada e iluminada, que é a palavra do Senhor. Oh, maravilha! Nós precisamos guardar esta fé. Se você estava deixando de guardar, Deus nesta noite manda a sua palavra e renova a sua fé, fortalece a sua fé, para que você continue servindo ao Senhor Jesus e sabendo, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, o meu Salvador, o nosso Redentor, o Redentor da sua amada igreja. Oh, maravilha! É o que nos mostra o texto bíblico da palavra de Deus, aleluia. Ele vai dizer então: guardei a fé. Olha o cuidado, isso mostra que ele não foi displicente, assim, como se tratou de qualquer jeito uma coisa valiosa. Repara que a forma como ele fala indica que ele guardou algo valioso. Pense em algo valioso materialmente. Você vai guardar uma joia, por exemplo, de grande valor, um diamante, para ilustrar, só para uma pálida ilustração. Você deixa um diamante jogado assim em qualquer lugar? Não. Você vai no mínimo guardar em um cofre ou em um lugar bem escondido. Por quê? Ou seja, porque é algo valioso. Se alguém encontra, com toda certeza a tendência é roubá-lo. Então você vai guardar com muito cuidado, com muito zelo. Então, ou seja, Paulo está usando aqui para falar da fé, colocando aqui, pelo que nós podemos ler, ele vai usar guardar a fé como se fosse uma joia. E uma joia
extremamente caríssima e, sobretudo, espiritual, porque por mais valioso que seja um diamante, ele pode se perder, se destruir, mas no caso a fé não pode se perder, não pode se destruir, porque o prejuízo seria muito grande, que transcende a esta vida, ou seja, está acima desta vida, ou seja, custaria a eternidade, porque justamente o que faz, aleluia, por exemplo, alguém estar com Deus na eternidade e não estar com Deus na eternidade, é justamente o fato de ter depositado a sua fé, por exemplo, em Jesus Cristo, morrer com sua fé colocada em Jesus. Então ele tem uma certeza, ele tem uma garantia, ele está como um navio ancorado na fé em Jesus, e essa fé que o justifica para a salvação e ser aceito por Deus. Agora, quem recusa e morre sem crer em Jesus Cristo, por exemplo, este vai ter uma eternidade, à luz da Bíblia Sagrada, vai ter uma eternidade longe de Deus, o que é chamado na Bíblia e no campo da escatologia, no estudo da doutrina das últimas coisas, que fecha a questão do estudo bíblico da palavra de Deus, na teologia, chamada escatologia, doutrina das últimas coisas, e também chamada de doutrina da consumação. E na palavra de Deus vai dizer o seguinte: é chamado do que? A morte eterna, o dano da segunda morte, portanto a morte eterna. Ou seja, e o que é morte? À luz da Bíblia e teologicamente falando, morte significa separação, nada mais é do que separação, tanto da separação do espírito da alma, quando ele sai do corpo, e aí então ocorre o evento morte, como também no sentido espiritual e eterno, que é a separação do homem de Deus, a eterna separação do homem de Deus. A pior morte que existe, que a Bíblia apresenta 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São 3 tipos de morte de Gênesis e Apocalipse que a Bíblia apresenta. Então, e essa morte eterna é a pior, porque é a eterna separação, ou seja, não tem mais volta. Por isso que o ser humano precisa, em vida, decidir crer em Jesus Cristo. Embora quem faz a obra é o Espírito Santo, que leva ele ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porém, mas às vezes ele, devido ao seu coração duro, ele recusa, ele resiste à graça de Deus. Há quem diga que a graça não pode ser resistida. Não, pode ser resistida sim. Aleluia, pode ser resistida, infelizmente pode ser resistida, e é numa dessa que a pessoa sela o seu destino eternal. Por isso que a morte sela o destino da alma e as obras o seguem. Mas Paulo estava dizendo que ele guardou a fé, e é isso que precisamos ter em mente. Eu estou num bom combate, numa guerra espiritual que só vai ter fim no final da caminhada cristã, se Jesus não vir, quando partir. Todavia, eu estou numa corrida ou batalhando em uma carreira espiritual, e que eu preciso guardar a minha fé. Eu não posso perder a minha fé. E às vezes algumas coisas vêm para tentar esfriar a fé. Por isso que a nossa vida cristã, ela precisa ser a cada dia, por meio da Bíblia, alimentada, por meio da palavra de Deus, avivada. Por quê? Porque só por meio dela a nossa fé torna-se agora robustecida, vai sendo fortalecida, e com isso você prossegue, e aí com ânimo, com coragem e vigor espiritual, e combate a carreira, ele combate o bom combate e guarda a sua fé, a fim de chegar até o final. E só fazendo assim, meus irmãos, como o apóstolo Paulo. Por isso a palavra de Deus foi deixada para nós, para que nós tomamos o exemplo, apliquemos em nossa vida e prossigamos, e assim vamos ser bem-sucedidos
em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada até o fim. E aí, depois de fazer tudo isso, o que Paulo vai dizer aqui na continuação do versículo de número 8? Ele vai dizer: agora me está reservada a coroa da justiça. Olha só, Paulo, depois de ter feito tudo o que competia a ele fazer, com a graça de Deus, é claro, agora ele pensa no futuro. E o futuro, ao invés de ser temeroso, de medo, como vai ser o futuro? Quantos não querem saber o futuro? Olha o nosso futuro aqui, pela palavra de Deus, se a gente for fiel até o fim. Olha só, Paulo está dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará. Olha quem vai dar para ele: o Senhor justo juiz. Mas só vai dar para ele? Não. Olha só, Paulo não é egoísta ao pensar só nele, ele vai pensar nos demais. Ele vai dizer: me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, ele falava tanto no tempo presente dos dias dele aos demais irmãos daquela época, como também para nós hoje, em todas as épocas, os servos de Deus que amarem a vinda do Senhor, então também vai ser digno de receber essa recompensa, essa coroa, essa premiação que o Senhor vai dar para todos nós. A coroa da justiça é o que nos mostra a palavra de Deus. Olha só, então Paulo, ele tinha essa esperança e essa certeza. E detalhe, deixa-me dizer, na Bíblia, quando se trata de esperança, principalmente no tocante às coisas de Deus, é importante termos isso em mente. Esperança na Bíblia não é como a gente temos a esperança, por exemplo, que nem, eu tenho, por exemplo, uma esperança de comprar um carro. Pode ser que eu compre, pode ser que eu não compre, mas na Bíblia, ou qualquer outra coisa, esperança de comprar uma casa, enfim, coisa terrena, pode ser que consiga como não consiga, mas na Bíblia a esperança, quando Paulo fala das coisas espirituais, é de algo como certo, não é como algo incerto, é algo certo. Então quando Paulo diz aqui, que agora estava reservada a coroa da justiça, era algo certo, não é, pode ser que Deus me dê, pode ser que Deus me conceda, não é. Interessante, isso você aprende quando busca compreender os originais da palavra de Deus. Então ele vai destacar isso, que a esperança na Bíblia é de algo certo e não incerto. Então nas coisas de Deus, pode ter certeza, é algo certo, a premiação que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para todos quanto forem fiel. Porque em outras palavras, Paulo está mostrando que foi fiel àquilo que ele recebeu, ele não deixou a desejar, mas foi até o final. Será que eu e você estamos sendo fiel àquilo que o Senhor deu para a gente fazer, ou estamos sendo assim infiéis, ou estamos deixando a desejar? Mas ainda que estejamos sendo infiéis, o Senhor todavia permanece fiel. E ainda que estejamos sendo assim meio que descuidoso, não sendo tão assim firme, o Senhor está aqui nesta noite para mostrar por meio da sua palavra, aleluia, e nos ajudar. É o que nos mostra o texto bíblico da palavra de Deus. Olha só, ele vai destacar, ele foi fiel ao Senhor, não deixou nada a desejar. Precisamos ter isso em mente. Deus, me ajude a ser fiel, me ajude a não deixar nada a desejar, porque precisamos chegar a essa condição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não é à toa que é um dos grandes, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, é um dos grandes nomes estudado
da palavra de Deus, no campo da teologia, da sua própria mente, a mente brilhante que tinha o apóstolo Paulo, mas é sabido também que ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Mas, ou seja, é um homem que se destaca no Novo Testamento, dentre os escritores da palavra de Deus, é um dos que realmente se sobressai. Mas por que tudo isso? Por conta da vasta dedicação do apóstolo Paulo. Ele, ou seja, ele recebeu o combate e não deixou de combater, mas combateu. Nós estamos numa peleja, a obra de Deus também, porque Paulo aqui fala tanto da questão do bom combate na questão espiritual, mas também fala da obra de Deus, que nem aqui o pastor está num bom combate, no sentido de buscar o crescimento desta igreja, desta obra, tanto físico quanto em números de pessoas salvas em Jesus, ou seja, é um bom combate, mas que combatendo este bom combate firmemente, Deus há de honrar, com toda certeza, há de honrar a dedicação, porque Paulo foi dedicado e Deus honrou. Assim também todos nós, meus irmãos, que se dedica nas coisas de Deus acima de tudo, Deus só tende a abençoar e honrar e dar vitória e sobretudo a recompensa final na eternidade, que é o mais importante. Quando da sua vinda, nota-se que Paulo ressalta a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, ele não perde de vista sobre a vinda do Senhor. E é interessante porque Paulo, ele pensava, aleluia, para caminharmos para o final, o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, que é umas cartas de viés assim, escatológico, que ele visava muito escrever sobre a vinda de Jesus. Nessas cartas, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, principalmente a primeira carta, ele pensava que Jesus voltaria nos dias dele, tanto que ele vai escrever: nós os que estivermos vivos, então seremos arrebatados juntamente ao encontro do Senhor. Ou seja, ele contava com ele vivo ao encontro do Senhor. Mas quando escreve a segunda carta de Timóteo, de 2 Tessalonicense, ele já não tinha tanta certeza no tocante o Senhor vir com ele em vida, e agora está escrevendo em 2 Timóteo 4, a última carta, e mostra claro que quando ele estava de partida, mas quando o Senhor viesse, então haveria de todos receber a recompensa na vinda do Senhor. Mas isso quer dizer, ele sabia que ele ia partir com o Senhor ainda não vindo. Por isso, mas quando ele viesse, todavia ele tinha certeza que a fé dele estava ancorada na pessoa bendita de Jesus. É isso que importa. Se Jesus vai vir conosco em vida, maravilha. Mas se não vier conosco em vida, importa, meus irmãos, é permanecer, é amar a sua vinda, é não desacreditar, porque parece, tem hora, será que Jesus vem? Ora, vem, ainda mais nesse momento que ele tende a vir, na hora em que nós não pensamos, diz a Bíblia Sagrada, é que ele virá, que a trombeta soará e os mortos ressuscitará. Mas nós que estivermos em Cristo, não seremos pegos de surpresa, porque nós estamos ancorados em Jesus. Mas precisamos continuar. É por isso que Deus manda a sua palavra nesta noite. Precisamos permanecer ancorado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Senão, meus irmãos, nós tendemos ao fracasso, e não podemos fracassar em nossa vida cristã, em nossa carreira. Na nossa carreira cristã, não, jamais, nunca. Então, para isso, precisamos acatar o conselho da palavra de Deus, que é para mim, primeiramente, para todos nós, nesta noite. Aleluia. Olha só, agora me está reservada a coroa da justiça. Olha só, que esperança, hein? E algo certo, que o Senhor, justo juiz, olha só, interessante que ele usa aqui outro adjetivo aqui, para falar justo.
justo, quer dizer que não, hoje alguém pode ir para o tribunal e um juiz, mediante a corrupção, fazer com que a pessoa que merecia ser recompensada, ser feito justiça, não, o juiz acaba não fazendo justiça. Mas aqui não, aqui não tem esse negócio de injustiça, não tem esse negócio com Jesus, não, corrupção. Aqui ele vai destacar, ó, justo juiz, vai dar para todo mundo, para ele e depois para todos quanto amarem a sua vida. Então, ou seja, para todos nós, o justo juiz. Quem é o justo juiz do texto aqui referido? O Senhor Jesus. Ele vai entregar para cada um de nós a nossa recompensa, a nossa coroa. Mas só vai ganhar a coroa quem chega no final. E para completarmos, meus irmãos, quando fala de coroa, é bem interessante, porque também Paulo está usando aqui uma figura que acontecia muito na época do período grego, principalmente da época das maratonas. Por isso que vem a expressão maratona, por causa dos gregos, ou seja, a corrida de maratona na Grécia Antiga. E aí o que acontece? Ele vai destacar que naquele tempo, quando você ganhava, depois de correr, nesse caso maratona era 42 quilômetros e mais um pouco, após correr, qual era o prêmio? Era apenas uma coroa de louro, aqueles louros que às vezes alguém põe no feijão, tudo para dar um sabor. Então louro, então ele ganhava, esse era o prêmio. Por isso que Paulo vai usar em outro local a coroa corruptível e a coroa incorruptível. Justamente Paulo tem na mente o que era uma coroa corruptível por causa da coroa de louro, que os ganhadores, hoje não, hoje quem corre e consegue chegar em primeiro lugar, ganha prêmio em dinheiro, dependendo do nível da corrida, ganha troféu, medalha. Hoje está bem melhor, mas no tempo do período da Grécia Antiga, do primeiro século para trás, era apenas uma coroa de louro. Ou seja, que prêmio, hein? Então, ou seja, mas aqui Paulo está dizendo que aqui não, a coroa é uma coroa de justiça, que o Senhor vai entregar para cada um de nós naquele dia. Então, meus irmãos, que possamos ficar com essa palavra que o Senhor nos dá, combatendo. Então, que sinta-se nesta noite fortalecido por esta palavra, revigorado na sua fé, porque é o que importa, meus irmãos. Porque senão a gente vai poder até mesmo se desesperar, e não podemos nos desesperar por conta da situação aí fora. Por isso que precisamos ter maior espiritualidade. Para terminar, o Senhor nos convida por meio desta palavra a termos maior espiritualidade em nossa vida cristã, porque assim nós vamos saber lidar com as situações que está aí fora no mundo, principalmente agora com essas questões políticas que perturbam já de longa data a nação brasileira em específico. Mas somente a igreja, ela precisa crescer na sua espiritualidade, se fortalecer, se renovar, se revigorar, se fortalecer na espiritualidade, como o apóstolo Paulo fala com Timóteo. Olha, Timóteo, combati o bom combate, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Assim é o Senhor nessa noite, por meio do seu Espírito Santo, falando comigo e com cada um de nós, conosco, obreiros e demais, dizendo assim: combate o bom combate até o fim, guarde a fé, não negue a fé, não apostate da fé, não afastar, negar a fé, mas fica firme até o fim, porque no final de tudo você será muito bem recompensado. É o que ele estava dizendo aqui em outras palavras: você vai receber a coroa de justiça da mão do justo juiz na eternidade. Amém. Que Deus abençoe a igreja e
continue abençoando essa obra, prosperando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor, coloque obreiros ao seu lado também, levante, envie obreiros para essa obra, e que Deus abençoe, e conte sempre comigo que precisar. Deus abençoe.